Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Camila Leal, sou educadora executiva e hoje eu vim compartilhar com vocês toda a minha trajetória. Antes, educadora executiva, como eu cheguei no educador executivo e como ele modificou a minha vida. Eu venho de uma jornada de 12 anos, são 12 anos no comercial, eu era representante comercial. Em meados de 2017, eu comecei a procurar programas, projetos, cursos que pudessem facilitar o meu trabalho. Eu já era uma representante comercial conceituada na minha cidade, já tinha um certo renome. E aí eu queria melhorar, porque se ficar bom, melhora, né? Se melhorar, melhora. E comecei a fazer cursos de desenvolvimento humano, de autoajuda, curso de palestrante, fiz formação de coach, mas na intenção de atender melhor os meus clientes. Numa dessas formações, eu conheci o Jorge Garcês, que hoje é um grande amigo. E ele me apresentou o Alexandre Prates. E ele disse: amiga, tudo o que você está buscando, esse cara tem para oferecer. Me mandou o link, falou assim: segue ele, depois a gente conversa. Segui, vi alguns conteúdos do Alê, o Jorge me chamou de volta e perguntou: e aí, você gostou? Falei assim: Jorge, parece que tudo o que eu estudei até hoje, tudo o que eu fiz até o momento, foi me preparando para ter esse encontro com esse cara. E ele disse: amiga, ele é foda mesmo. Eu não posso ser foda, gente, vocês têm que me cortar. Ele é bom mesmo. Amiga, ele é sensacional mesmo, ele é o cara. Passando por isso, pouco tempo depois, lançou a primeira turma do Educador Executivo. E quem me cutucou para estar presente foi o Jorge de novo. O Jorge falou que o Ale ia abrir o primeiro curso de formação dele e que ele gostaria que eu estivesse junto com ele na turma. Me inscrevi. Quando eu vi aquele nome Educador Executivo, eu fiquei achando um máximo. Eu também quero ser educadora executiva. E era para minha surpresa, era um processo seletivo. Não era um curso que eu me inscrevo e faço o curso. Eu tinha que ser aprovada pelo programa, eu tinha que ser aceita. Eles queriam avaliar, analisar se as minhas expectativas eram de acordo com o produto deles, se a gente alinhava, se o que eu estava buscando era o que eles tinham para entregar. E naquele momento eu já vi que esse cara é diferente. Começamos, fiz a inscrição, fizeram uma entrevista comigo, depois eu tive uma conversa com uma psicóloga que fez meu perfil comportamental, teve a devolutiva com ela mais de 1h30. Depois da devolutiva, eu tive uma conversa com o Alexandre Prates, só depois que a psicóloga me aprovou. Aí teve uma conversa com o Alexandre Prates e depois fui encaminhada para o financeiro. Na hora que chegou no financeiro, que eles perguntaram se eu tinha condições financeiras de estar fazendo a formação, de fazer a formação, que eles me falaram do valor que se tratava e não que fosse um valor muito expressivo, mas para a época, para a minha realidade, era uma importância considerável. Eu tenho 3 filhos, sou separada, né? Casei e separei, então tenho 3 filhos e meus 3 filhos moram comigo. Então essa importância naquele momento não era algo tão concreto para mim. E fui começar a procurar meios de como eu faria parte desse curso. Pedi para algumas pessoas cartão de crédito emprestado, que tivesse o limite da importância, porque na formação dividia no crédito. Não deu certo, as pessoas não tinham muito essa importância. Não é que as pessoas não tinham essa importância, eu entendo. Ninguém quer se dispor de um limite considerável no cartão de crédito por 10 meses, né? Então, nada acontece por acaso. Quando foi em junho de 2018, junho de 2018, eu vim para o estado de Porto Alegre, onde eu moro hoje, a convite de uma empresa fazer uma palestra. E eu não tinha passado pela formação do educador executivo ainda. A formação seria em agosto. Eu já tinha sido aprovada, estava nesse processo financeiro, tentando aliar um financeiro. E eu vim fazer uma palestra para um primeiro congresso de vendas de uma empresa aqui em Porto Alegre. E entreguei meu conteúdo. Na ocasião estava o presidente da empresa, os diretores, os coordenadores, os gerentes masters, a cúpula da empresa estava toda presente. E aí tivemos alguns feedbacks, uns positivos, outros negativos.
fiz algumas reuniões depois disso, voltei para Brasília, sempre pensando o que eu ia fazer para fazer aquela formação, porque na minha cabeça, se eu já tivesse feito a formação do educador executivo, aquela palestra teria sido muito melhor. Passou um tempo, eu chamei o presidente da empresa para uma conversa. Ele já tinha comentado que tinha gostado do meu trabalho, que ia me levar para visitar outros estados da empresa dele. E eu mandei uma mensagem para ele, falando que precisava conversar com ele e que eu iria onde ele estivesse, porque a matriz da empresa é em Belo Horizonte. Aí ele disse, daqui 15 dias eu estarei em Brasília. E eu morava em Brasília. Eu disse, se o senhor tiver uma vaga na agenda para conversar comigo, eu vou ficar muito agradecida. Ele disse, então, minha agenda está um pouco corrida. Eu chego hoje, tal dia, no final do dia, vou dar um treinamento de um dia, no dia seguinte, e já vou, do treinamento, já vou direto para o aeroporto. Mas se você quiser, pode jantar comigo. Jantamos, conversamos, eu levei um projeto para ele, perguntei se ele tinha gostado do meu trabalho, se o que eu tinha entregado tinha sido pertinente para a empresa dele e se ele tinha interesse de multiplicar isso nos outros estados e nas outras filiais. E ele disse que tinha gostado, que ele ia estudar como faria isso. Na época não tinha pandemia ainda, então os eventos presenciais estavam muito em alta. Aí ele perguntou para mim como é que a gente negociaria isso. Aí eu falei para ele, tudo o que o senhor me deu de feedback após a minha apresentação, eu guardei. Eu lembro de cada palavra do senhor e eu tenho certeza que se eu fizer essa formação, eu vou atingir todas as expectativas do senhor. Eu vou ficar à altura da sua empresa. Conversamos um pouco e naquele momento eu fiz um pacote com ele de quantas palestras, quantos treinamentos eu daria para ele e ele pagaria adiantado, que seria o valor da formação do educador executivo. Foi assim que eu entrei na turma do educador executivo, pagando à vista com o meu trabalho. Vim para a formação em agosto. Se não me falha a memória, dia 5 de agosto. Meu Deus, que lugar era aquele? Que pessoas eram aquelas? Na minha turma tinha secretária de educação, tinha executivos, muitos executivos da LG, executivos de outras grandes empresas multinacionais, tinham executivos da Taco Bell, tinha muita gente boa. Muitas pessoas de RH, muitas pessoas com mestrado, doutorado, formação no exterior. E tinha eu, o patinho feio da turma. Na minha percepção e na minha cabeça, a menos qualificada para estar no meio dos grandes. É como se fosse uma sardinha no meio dos tubarões. Os 2 primeiros dias eu fiquei muito encolhida, retraída mesmo. Até que um dia fizemos uma dinâmica e um dos colegas de turma olhou para mim e falou assim, se você está aqui, é porque você foi escolhida para estar aqui. Você não é maior e nem melhor do que, você não é menor nem pior do que ninguém. Se você está aqui é porque você tem pré-requisitos para estar aqui. Aquele dia eu saí da minha zona de incompetência, de me julgar menor do que os outros, comecei a enxergar o desafio que eu tinha para apresentar. Se eu tinha menos pré-requisitos na minha cabeça, o que eu tinha que fazer? Fazer mais, estudar mais. Terminou a primeira formação, eu fui a primeira da turma a fazer uma palestra após a formação do educador executivo, o primeiro encontro. Eu fui a primeira da turma a aplicar o primeiro curso do Líderes E3, que no meu caso chama Líderes que Vendem. Eu fui a primeira da turma a mudar minhas redes sociais, em começar a entregar conteúdo e assinar a marca de educador executivo. Depois disso, eu fiz palestras na Leroy, fiz palestras em outras empresas. Quando foi em janeiro, tinha a segunda formação do educador executivo. E eu já cheguei diferente. Já cheguei verdadeiramente me sentindo uma executiva. E eu fui para aquela formação com uma proposta de uma empresa aqui do Sul, já em janeiro do ano passado. Já tinha um convite de vir para cá. E aí conversei com a Lê, conversei com o André Ribeiro, que hoje é mentor da escola, e outros colegas mais
vividos do que eu, mais experientes do que eu nessa área, se eu mudaria ou não. E aí a resposta de todos foi unânime. Vai, você dá conta. E nós todos estamos aqui para te ajudar. Esse namoro demorou um pouco, começou em janeiro e eu bati o martelo em junho. Em junho, eu mudei para o estado do Rio Grande do Sul para ser gerente comercial de uma empresa a nível regional, todo o estado do Rio Grande do Sul hoje, de uma empresa nacional. E eu fico muito feliz e é difícil não me emocionar porque verdadeiramente o educador executivo mudou minha vida. Eu saí de uma vendedora de embalagem que batia de porta em porta para ser gerente comercial de um estado e eu tenho muito orgulho disso. O educador executivo mudou minha vida pessoal, profissional e geograficamente. Hoje eu verdadeiramente sou realizada profissionalmente, eu faço o que eu amo. Algumas pessoas que me acompanham nas redes sociais falam que eu trabalho demais, mas é porque eu sou tão empolgada com tudo isso, eu sou tão encantada com esse mundo todo e sou tão grata por poder proporcionar a outras pessoas um pedacinho do meu conhecimento, um pedacinho do Alexandre Prates, que não tem como fazer menos, não tem como fazer pouco. Ale, muito obrigada. Você verdadeiramente mudou a minha vida. Na época, quando eu era uma menina nesse caminho, quando não tinha uma perspectiva tão grande, o valor do curso era muito expressivo para mim. Era representativo, era alto. Mas eu faria tudo de novo. Valeu cada centavo. Hoje eu já ganhei algumas vezes esse investimento, já recebi de volta. E, gente, quem pensa em fazer o curso, quem pensa em ser um educador executivo, quem acredita que por meio dessa formação vai mudar a vida de vocês, eu sou prova viva de que isso acontece. E se falta dinheiro, se falta investimento, se falta incentivo, busque dentro de vocês. Eu também não tinha dinheiro. Eu também não tinha condições. Eu não tinha um cartão de crédito na época para passar a formação. Mas quando a gente quer de verdade alguma coisa, quando a gente quer muito, quando a gente acredita que isso vai mudar a vida da gente, a gente para de pensar nos problemas e começa a pensar nas soluções. Eu vendi, durante um determinado período, quantas palestras esse empresário precisasse a nível nacional. Ele só me custearia o custo do deslocamento, mas eu não cobraria pela palestra para fazer essa formação. E valeu muito a pena. Primeiro porque eu ganho experiência, eu visito. Esse mês ainda, eu não sei como, eu vou para o Maranhão, vou para o Rio de Janeiro e vou para o Ceará. Além de tudo, ele me proporcionou participar do Educador Executivo e me deu a oportunidade de aplicar isso no mundo real, no mundo aqui fora. Funciona. Acredita em mim, funciona.